E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de conjuntos numéricos. E para falar dela, a gente tem que retomar um pouquinho os anos anteriores. Então a gente vai passar pelo sexto ano, pelo sétimo, até chegar no oitavo. Veja você, quando eu olho para o primeiro conjunto numérico, que é o conjunto dos números naturais, que tem inclusive esse nosso símbolo que não pode ser modificado, que é um N com um traço dentro, ele é o símbolo oficial usado ao redor do mundo. Então não posso trocá-lo. N tem a ver com naturais e são todos os inteiros positivos. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Por que eu uso reticências? Porque eu sei quem vem depois, mas eu não sei quem é o último. Ou seja, esse é um conjunto infinito. E aí você foi no sexto ano fazendo as operações básicas, fazendo potenciação, até chegar no sétimo ano, em que você começa a falar dos números inteiros. Ou seja, você usa todos os naturais e a parte negativa da reta. Então você tem aquele que já foi citado anteriormente, todos os naturais, e agora a parte negativa, que são os simétricos a esses números. Então, o 1 tem o menos 1, o 2 tem o menos 2, o 3 tem o menos 3. Essa simetria em relação ao zero, ou seja, eles estão à mesma distância do zero. Então, do 0 ao 2 é a mesma distância que do 0 ao menos 2. Inclusive, existe um conceito ali chamado de módulo também, que pode representar essa distância igualitária entre números simétricos, ok? Simétricos ou opostos, dependendo do material que você esteja estudando. E por último, a gente começa a chegar no oitavo ano. O oitavo ano que trabalha exatamente com números racionais. Números racionais são todos aqueles que você pode escrever na forma de fração, ok? E vou dizer quais são que a gente vai trabalhar. Só para te contar, racionais tem a letra Q, porque tem a ver com a palavra quociente. Então, quociente é o nome do resultado de uma divisão. Então, a gente tem aí o olhar para números racionais, são todos que podem ser escritos na forma de fração. E aí vamos observar, a gente tem aqui o primeiro caso, são os decimais finitos. Finitos quer dizer que eu consigo observar o final dele. Então, por exemplo, 0,44, você tem exatamente 44 sobre 100. Ou seja, transformei em fração. 1,234, você tem 1.234 divididos por 1.000. Vale aqui observar que a quantidade de zeros é exatamente igual ao número de casas decimais. Então, se aqui eu tenho 2, eu tenho 2 zeros. Se aqui eu tenho 3, eu tenho 3 zeros. E assim por diante. Se eu tivesse 5 casas decimais, eu tiraria a vírgula, por exemplo, aqui 1.234, 44. E colocaria por tantos zeros quanto as casas decimais, ok? 5 casas, 5 zeros e assim sucessivamente. Agora, todo número natural ou inteiro pode ser representado como fração, basta botar o 1, então 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1, menos 7 é a mesma coisa que menos 7 sobre 1, 200 é a mesma coisa que 200 sobre 1 e assim por diante, tá bom? É a forma de trazê-lo para a forma de fração. E decimais infinitos e periódicos. Se ele for infinito e não periódico, quer dizer que ele não poderá ser escrito na forma de fração, ok? Ele vai ser depois o próximo conjunto, que é dos números irracionais, tá bom? Os racionais eu tenho que conseguir escrever. Então aqui, periódico quer dizer que se repete. Então o que está se repetindo aqui? Veja você, o 5 está se repetindo. E toda vez que se repete em matemática, a gente vai poder usar um código, que é colocar uma barra em cima do número. Então 2,555 quer dizer 2,5 barra. 3,121212 quer dizer 3,12 barra em cima do 12. Beleza? E para transformar esse número na forma de fração, não é tão simples como colocar os zeros igual nos decimais finitos. Tem uma regrinha que a gente precisa aprender, tá bom? Então, todos esses números nesse formato com repetição, eles vão ser chamados de dízimas periódicas. E o primeiro caso que a gente tem são as dízimas simples, em que toda a parte decimal é periódica.
Tem momentos que antes dessa repetição vai ter um número, ou 2, ou 3, que serão os seus anteperíodos. Mas por enquanto, no caso 1, tudo que está depois da vírgula, igual a gente observou aqui, vai se repetir. E quando se repete, eu boto a barra em cima. E como eu transformo em fração? Veja lá, primeiro o que está antes da vírgula eu vou chamar de parte inteira, que naquele caso é o 2. Depois da vírgula é o 5. Então eu vou chamar o 5 de parte periódica, fechado? E a regra para a gente transformar em fração vai ser, eu vou colocar a minha fração, vai pegar tudo e descontar aquilo que é a sua parte inteira, tá bom? Parte inteira não necessariamente tem um número só, pode ter vários, ok? E tantos noves quantos forem os algarismos periódicos, beleza? Quantos forem os algarismos da parte periódica. Veja só, quantos eu tenho aqui? Apenas um, apenas o 5. Já no segundo caso, como você pode observar, é o 12. E o 12 são 2 algarismos. Então, como é que vai ficar na minha regra? Vamos lá. Peguei tudo. O que é tudo? 25. Vou tirar a parte inteira. Qual é a parte inteira? O 2. E colocar todo ele sobre a quantidade de números que se repetem. No caso, é apenas um. Então, eu coloco só um 9. Isto quer dizer que 25, que é tudo, menos 2 são 23. 23 sobre 9. E na letra B, você tem tudo, 312, menos a parte inteira, 3. Dividido por 2 noves. Por que 2 noves? Porque 12 são 2 algarismos. Então, você vai ter 312 menos 3, 309. 309 sobre 99, ainda podemos dividir por 3. Então, a minha fração, em que eu vou chamar de fração geratriz, ela é dada por 103 sobre 33, tá bom? Essa foi a nossa aula sobre conjuntos numéricos, entendendo o início sobre números racionais e a primeira regra para a gente obter dízimas periódicas. Assunto extremamente importante e que cai muito também em concursos lá de 9º ano, tá bom? Valeu!